Bom, pessoal, vamos lá então, dando sequência com relação a esse material, com relação ao processo de corte laser, para entender um pouco, a ideia inicial é entender um pouco como que funciona o processo de corte, como que funciona o equipamento, quais os principais componentes, entender um pouco o custo desse processo. Falamos um pouco aí sobre o ressonador. Eu queria comentar brevemente, nesse vídeo atual aí, sobre como que funciona para ligar o laser CO2, quais os processos, para se entender um pouco melhor posteriormente, aí, quando a gente vai conversar sobre alguns detalhes. Então, olha só, quando você liga o laser, vai colocar em operação a máquina lá, vai ligar o laser CO2, vai ligar a máquina, ela tem que seguir algumas etapas lá, uma sequência, uma determinada sequência. Primeiro passo lá, então, ela vai ligar a bomba de vácuo, vai começar a gerar vácuo naquele sistema, tirar todos os resíduos do gás anterior e vai baixando a pressão, então, interna lá do ressonador, desde a pressão próxima da pressão atmosférica, até uma pressão baixa lá, por exemplo, em torno de 8 torr, 4 torr, dependendo do ressonador, algumas dá para se ajustar essa pressão aí. Então ela vai baixar a pressão. Esse processo aí demora algum tempo, demora alguns minutos para que a bomba de vácuo consiga fazer essa função aí de baixar a pressão interna do ressonador. Em alguns equipamentos, no momento que você já ligou, acionou a chave do laser, virou a chave do laser, deu o comando para ligar o laser, que ela já liga, aciona a bomba de vácuo, ela já aciona simultaneamente o chiller, o sistema de refrigeração de água. Em outras máquinas, daí dependendo do modelo, aí ela vai esperar que a pressão chegue num valor baixo para só posteriormente acionar o chiller. Então, ele vai baixar a pressão e vai acionar então o chiller lá, o sistema de refrigeração. Esse sistema de refrigeração, pensa no seguinte, que eu preciso que ele atinja uma determinada temperatura de trabalho, dependendo do laser aí de 14 a 16 graus, dependendo do laser de 18 a 20 graus, então dependendo da máquina, do fabricante, cada fabricante tem uma especificação. Mas, se nós temos uma quantidade de água aqui, de líquido refrigerante no reservatório que está na temperatura ambiente, são vários litros, até que essa temperatura da água atinja o valor recomendado, em alguns casos demora também alguns minutos para que essa temperatura baixe. Então, vamos lá. Nós vamos precisar com que a bomba de vácuo baixe a pressão, o chiller atinja a temperatura recomendada para depois dar sequência no processo. Isso toma aí alguns minutos. Uma vez que o chiller atingiu a temperatura, o laser baixou a pressão, nós vamos dar início ao processo aí de começar a preencher com gás até o sistema interno lá, então, até a pressão de trabalho lá, que dependendo da máquina, em torno de 80 torr, 100 torr, dependendo da máquina e do modelo. No meio desse processo aqui vai ser dado início à partida da turbina. Então, nós vamos para essa segunda sequência, que é fazer o acionamento. Então, o painel de gás vai começar a jogar gás para dentro desse sistema selado, de acordo então com a mistura correta lá do nitrogênio, do CO2 e do hélio, então, ou as máquinas que tem lá a mistura padrão, já vem pronto no cilindro, enfim, começa a preencher com um gás esse sistema. No meio disso, então, geralmente ele passou dos 30 torr, por aí já começa a partir a turbina, já é acionado o inversor lá, que vai começar a fazer girar a turbina, e para que o laser possa ser acionado, então nós precisamos, para que a gente possa passar para a próxima etapa, nós precisamos que a pressão esteja estabilizada no valor da pressão de trabalho e a turbina esteja rodando na velocidade correta. Então, geralmente o inversor lá tem um sinal que retorna lá para aquele sistema de controle, dizendo que a turbina atingiu a velocidade. Por que disso? Em alguns casos, se houver algum problema com mistura de gás, por exemplo, pode ocorrer que o inversor não consiga atingir a velocidade adequada. Então, tem aí uma realimentação, um feedback aí dizendo que o inversor atingiu a velocidade para poder liberar a próxima etapa, a etapa seguinte. No próximo momento, então, nós passamos para o sistema onde a fonte de alta tensão vai começar a aplicar uma tensão então, nos tubos de plasma, para gerar o feixe de laser propriamente dito. Nesse caso,
Em algumas máquinas, então, a pressão já vai direto para a pressão atmosférica, em algumas ela fica em uma pressão um pouquinho inferior aí no momento da descarga de base. Quando nós damos a descarga, quando inicia-se o processo da descarga de base, o que acontece? Isso daqui é uma imagem lá dos tubos de plasma do laser Fanuc, no laser Fanuc. Então, quando está na descarga de base, vocês vão ver que vai começar a ter uma pequena circulação de corrente lá nos tubos de plasma. Vocês vão ver que vai ter um ponto pequeno dos tubos onde ele vai estar energizado com a descarga mínima, que aqui ele praticamente não gera potência luminosa. Lá no feixe de laser, lá o valor que vai ser medido da potência gerada é praticamente zero. E a partir daqui, a máquina começa a ir incrementando a potência aos poucos. Por exemplo, vamos supor lá que é uma máquina de 4.000 watts, tu vai começar lá com 500 watts, 1.000 watts, 1.500 watts, 2.000 watts, vai subindo a potência aos poucos, vai fazer o processo de warm-up, que a gente chama, até chegar ao valor de potência máxima. Esse intervalo de tempo aqui, pessoal, dependendo da máquina, pode ser rápido, geralmente nos lasers que trabalham com descarga DC, é na casa dos minutos, aí 5 minutos, talvez um pouco mais, dependendo do modelo da máquina. Mas nesses equipamentos, por exemplo, no laser Fanuc, isso pode chegar a durar horas. O laser Fanuc faz um cálculo lá de quanto tempo a máquina ficou desligada, conforme quanto tempo a máquina ficou desligada, na próxima vez que você vai ligar o laser, ele demora mais para ligar. O CNC lá tem um parâmetro, faz um cálculo lá, quanto mais tempo ela ficou desligada, mais tempo ela leva nessa fase de aquecimento, de limpeza interna aí do ressonador. Então, olha só, esse equipamento o laser CO2 leva um certo tempo para ligar. Depois que ele passou por esse processo de warm-up, em algumas máquinas, por exemplo, no laser Fanuc ainda ele faz uma calibração. O que é essa calibração? Ele vai enviar um sinal para os tubos de plasma correspondente, por exemplo, à potência de 4.000 watts, vamos pôr numa máquina lá, e vai verificar se o laser realmente gerou os 4.000 watts. Se ele gerou os 4.000 watts, ela entende que está tudo certo. Gerou um pouco menos, ela gera um parâmetro lá que posteriormente o sistema de controle vai utilizar para compensar o quanto que ele gerou a menos. Porém, ela tem um valor limite lá, vamos supor, se você comandou 4.000 watts e ela só gerou 3.800, ela gera um parâmetro lá. Comandou 4.000 watts, ela só gerou 13.700. Aos poucos vai tendo desgaste nos espelhos, enfim. Comandou 4.000 watts, ela só gerou 13.600. Daqui um pouco a máquina vai entender, daqui para frente eu não consigo mais compensar. Tu precisa parar agora e fazer uma limpeza nos espelhos, fazer uma substituição dos espelhos. Precisa fazer alguma manutenção aí, porque daqui para frente eu não consigo mais compensar o quanto eu estou perdendo de potência em função da falta de manutenção. Então, em algumas máquinas, além desse processo aqui do warm-up, ainda, por exemplo, no laser Fanuc, ainda passa pela sequência de calibração. Então, pessoal, dependendo da máquina, esse processo de ligar o laser pode chegar a levar desde alguns minutos até horas. Da mesma forma, na hora de desligar a máquina, tem uma sequência que, quando você dá o comando lá para desligar a máquina, ela vai então desligar a alta tensão, vai parar de produzir aquela descarga lá nos tubos de plasma, e a turbina vai passar por um processo de desaceleração, onde ela vai diminuindo, vai reduzindo lentamente a velocidade da turbina. Durante esse período que o inversor está desacelerando a turbina, o chiller precisa permanecer ligado, refrigerando os rolamentos. Então ela reduz lentamente a velocidade da turbina, até parar a turbina. Quando parou a turbina, ela geralmente inicia uma nova sequência de vácuo, gera vácuo no sistema e aciona o chamado backfill, que aí vai acionar uma válvula lá que vai colocar a pressão dentro do sistema, próximo da pressão atmosférica, geralmente um pouquinho abaixo, mas próximo da pressão atmosférica, para que, se houver um pequeno vazamento, um pequeno furinho em alguma vedação, algo assim, seja menor a possibilidade de entrar ar para dentro desse ambiente selado do laser, certo? Então, olha só, no laser CO2, o procedimento para ligar e desligar o laser é relativamente demorado. Leva alguns minutos para ligar, podendo ser, dependendo da máquina, até algumas horas para ligar.
e algum tempo também para desligar. Ou seja, nessas máquinas no CO2, ele não é um laser para que, agora eu preciso cortar umas peças, ele vai levar meia hora. Então liga a máquina, corta e desliga. O ideal para esse tipo de equipamento é que no momento que você ligue, opere por um período de tempo maior antes de desligá-la novamente. Não é uma máquina para preciso cortar uma peça, vai lá, liga, corta uma peça, desliga. Você tem um custo muito elevado, um tempo muito elevado necessário para ligar e desligar essa máquina. Então isso daí, para quem está fazendo um estudo aí, um olhar para os custos, eu gostaria de fazer um comentário nesse sentido de que quantas horas do dia são realmente destinadas para o corte. Dependendo do equipamento, então, dependendo da empresa, tem algumas empresas que trabalham 3 turnos, ligou a máquina na segunda-feira, desliga no domingo. Ou algumas nem desliga. Agora tem outras empresas que trabalham 8 horas por dia. Bom, então cada dia, quanto tempo tu leva para ligar a máquina, para desligar a máquina? Outra coisa, no período do intervalo do almoço, meio-dia, a máquina, o equipamento é ligado ou é desligado de meio-dia? Trabalhou o turno da manhã, parou, volta no turno da tarde. Então, olha só, na hora de você colocar lá na planilha de manutenção, aqueles custos da máquina, os custos com energia elétrica, com gás, pessoal, olha só, quando ela fica ligada, mesmo que ela está lá na descarga de base, então a máquina ela mantém, o chiller está ligado, as fontes estão energizadas, o consumo de energia elétrica é relativamente elevado, mesmo que a máquina não está cortando, por exemplo, no horário de meio-dia. Então, entra essa preocupação aí, quantas horas realmente estão sendo utilizadas para essa manutenção. A partir daí eu gostaria que vocês pensassem que nós vamos ter que fazer uma correção naquela tabela lá. Nós fizemos o custo por hora, mas é o custo hora do equipamento do momento que você botou lá para ligar o laser, né? Agora, quanto tempo disso realmente está sendo utilizado em corte? Então, aqui entra uma questão aqui que depois vai ter que ser feita uma correção nessa planilha. Eu queria só fazer aí um outro material aí falando um pouco dos espelhos externos antes de nós darmos sequência nessa atividade. Então, eu vou dividir em outro vídeo para ficar melhor aí para compartilhar.